bem franco com isso, tá certo? Eu vou mostrar, mas eu não sou fã dessa operação, tá certo? Eu pratico ela muito pouco, para não dizer raramente. Mas ela tem um nível de assertividade alta. E eu incluí ela no curso porque alguns alunos ficam, Fernando, poxa, mas é chato a gente passar o dia todinho sem fazer nenhuma operação. Eu digo, mas, enfim, eu gosto de fazer operação para fazer dinheiro, não para fazer número de operações, tá certo? Mas cada um é uma cabeça. Então, vamos lá. É o scalp, tá certo? A gente bota no gráfico de 5 minutos, ok? O gráfico é de 5 minutos. Todo mundo entendeu? Esse aqui é o dólar. Não, estava errado, é esse índice aqui. Espera aí. Tudo bem para vocês? 5 minutos, tá? Operação de scalp são operações o quê? Que você entra e sai rápido do mercado, tá certo? Então você não vai entrar numa operação de scalp para fazer 100 pontos, 200 pontos, 300 pontos. Primeiro conceito que eu quero que você entenda é esse. A gente vai fazer a operação de scalp para ganhar no máximo 50 pontos. É scalp, não é operação de posição, certo? Então, a gente bota no gráfico de 5 minutos e vai procurar ou ficar esperando ele romper uma média significativa. Então, vamos lá. O rompimento da média 5 é bom, mais ou menos, ainda é uma média fraca, tá certo? Mas o rompimento da média 8 já começa a ser interessante. Então, vamos olhar aqui, ó. A média 8 aqui, esse gráfico aqui, esse candle aqui. Eu não estou olhando nada do gráfico, viu? Não estou olhando absolutamente nada. Eu só estou lhe mostrando o rompimento da média no gráfico de 5 minutos. Então, se esse candle aqui rompeu a média de 5 minutos, eu boto aqui, ó. Deu quanto? No máximo, deu 27 pontos. Só que o stop é no topo dele. Então veja porque é que eu não gosto dessa regra de scalp. Porque para ela falhar, ela tem que romper o máximo do candle. Então eu vou buscar 50 pontos com meu stop de 120. Isso não é uma equação boa, tá certo? Agora, o nível de assertividade dela é muito alto. Então vamos ver, ó. Você entrou aqui no 8. Então a sua entrada seria exatamente aqui. Ela andou 25 pontos. Depois voltou, mas não lhe tirou, porque lhe tiraria se tivesse chegado aqui. Não lhe tirou e na sequência vai dar lá os 50 pontos, tá certo? Lógico que aqui deu bem mais, mas estou dizendo, vou me ater aos 50 pontos. Então, uma que deu certo. Esse outro candle, aí você não faz, lógico, na sequência. Esse outro candle aqui, ó, teve um candle que rompeu, você pode fazer também na compra, eu não aconselho, porque senão você vai ficar comprando, vendendo a hora toda, mas... Enfim, rompeu a 8 aqui, já dá para ver que ele também fez os 50 pontos, deu mais, tá certo? Deu mais de 100 pontos. Aí o candle seguinte rompeu de novo, também deu mais, tá certo? Essa daqui, ó, vamos lá. Esse daqui é um que pode eventualmente ter dado o stop. Vamos ver se ele pegou os 50 pontos. Pegou, por muito pouco. A pessoa aqui teria que ter sido ninja para pegar. E na sequência ele teria dado 150 pontos. Por que eu não gosto exatamente disso? 50 pontos aqui, 50 pontos aqui, numa que devolve 150 pontos. Então, é um setup, ele tem um nível de assertividade muito bom, mas eu não sou fã. Eu não sou fã. Quem quiser, pratica ele, tá certo? Essa operação aqui, ó. Essa operação aqui, ele rompeu a 5, não é uma média forte. Essa daqui rompeu a 8. Ó, andou 30 pontos, não deu, chegou a dar 90 pontos, depois foi nele mesmo e deu 60 pontos, ou seja, para o seu ponto de entrada, você teria feito os 50 pontos, tá certo? Essa daqui, ó, foi... Não. Fala.
o ponto de entrada é a partir da média? O rompimento de uma média significativa. Eu só não pratico ele rompendo a 5. Eu pratico rompendo a 8 em diante. Tá certo? Daí você considera, um exemplo, rompeu ali. Aquela vela que o senhor estava falando ali. Rompeu. Aí você entra a partir do rompimento da vela ou a partir do rompimento da média? Da média. É o rompimento da média. No gráfico de 5 minutos. Entendeu? E 50 pontos. 50 pontos. Obviamente, quanto menos pontos você colocar de scalp, mais esse nível de assertividade aumenta. Mas, obviamente, começa a não compensar. Tá certo? É que quem trabalha com scalp, normalmente tem uma mão mais pesada para fazer 50 pontos. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, o nível de assertividade é muito grande. Ó, esse Kendo rompeu a 8, andou pra caramba. Esse daqui rompeu a 20, andou pra caramba. Aí esse daqui, ó, rompeu a 8, bora ver se daria o stop. Esse daqui teria dado o stop, ó. Esse daqui, a entrada aqui, ele andou 30 pontos e caiu 120, então teria dado 120 de prejuízo. Mas o seguinte, rompeu e andou pra caramba. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Esse daqui, ó, que rompeu, ele rompeu, andou 20 pontos e foi estopado, porque você entrou aqui e ele lhe estopou aqui com 80 pontos. Mas aí teria que ver como foi o comportamento desse Kendo exatamente, porque se você tiver entrado aqui e ele tiver primeiro ido aqui para depois cair, ele foi positivo, tá certo? Você conseguiu fazer, não os 50, fez 40 e poucos pontos. Enfim, você cai naquilo de... Fechar o Kendo, né? Esperar fechar o Kendo, né? Não. É ao contrário, é rompendo a média. Não tem nada a ver com o Kendo. Mas rompeu, entrou. Rompeu, entrou. A ordem já fica no rompimento dela. Rompeu, entrou. Tá. Rompeu, entrou 50 pontos. O problema que eu vejo com esse setup é que você começa a comprar e a vender. A comprar e a vender. Você já não olha mais para onde o mercado está indo. E aí é que é o perigo, você está entendendo? Você começa a achar que ele tem um bom nível de assertividade. Eu diria que esse tipo de setup, ele se aproxima a 50% de acerto, 50% de erro. O problema dele é que a gestão de risco dele não é legal, porque o stop dele é 2, 3 vezes a quantidade de pontos que você vai buscar. E aí, para se recuperar, você vai ter que deixar o trade correr, mas só que você está numa operação de scalp, que muitas vezes não dá aquele movimento, tá certo? Então, eu digo, para suprir a necessidade das pessoas de operar, tá certo? Mas eu apelo que só utilizem 1 ou 2 vezes no dia e se tiverem com um financeiro legal. Porque você vai arriscar 50 pontos, quer dizer, você vai querer 50 pontos, arriscando o stop em 120, 150 pontos, ou até mais, dependendo do topo do candle, né? Então não é legal. O ideal é que você realmente avalie se vale a pena esse tipo de operação, tá certo? Considerando o movimento maior. É isso, e veja, você tocou no aspecto que eu sou mais crítico a essa aplicação. Veja bem, muita gente que você olhar por aí fazendo scalp, o setup não vai ser muito diferente disso não, tá certo? Porque normalmente o rompimento da média vai estar no rompimento de um topo, de um fundo, de uma figura gráfica, alguma coisa dessa, tá certo? O problema, cara, se chama o nível de tensão que a pessoa vai operar. Primeiro porque 50 pontos anda muito rápido, então a pessoa não pode entrar numa operação e ficar tranquila. Ela tem que estar entrando na operação, bater os 50 pontos, sai. O nível de exigência, de concentração, de foco, de tudo, é desgastante. Depois, a mão é pesada, porque você vai fazer 50 pontos
para ter um bom rendimento, você vai aumentar muito a mão. Tem gente que trabalha com 50 contratos, 100 contratos para buscar 50 pontos. 100 contratos em 50 pontos vai dar quanto? 5 mil, 20% dá R$1.000. Mas são 100 contratos. 100 contratos andando 150 pontos negativos, a gente está falando 150, me ajudem aí, mas eu acho que é 3 mil de prejuízo. Né? Quer dizer, a pessoa começa o dia, fez uma operação, ganhou 1.000. Fez outra operação, ganhou 1.000. Na terceira operação, tomou um loss, devolveu 3. O psicológico da pessoa se acaba. Então, tá entendendo? Assim, não é uma equação que eu goste, não é pelo nível de assertividade, é tudo o que vem com ela. As consequências de você não entender o movimento mais longo, aumentar a sua mão a um nível exagerado e você começa a operar tenso, nervoso. E isso lhe transmite todos os dias. E a pergunta que eu sempre faço é: quer passar a sua vida numa situação dessa? Não é uma semana, não é 10 dias. Você quer passar 20 anos da sua vida, todos os dias da sua vida, com o coração na mão? Não se faz isso. Se vocês olharem, tudo que acontece, ou a maioria sofre no trade e tem o trade como uma coisa absurdamente difícil, é porque, por não ver os movimentos maiores, trabalham com mão grande para poucos pontos, se iludindo que trabalhar com poucos pontos é mais assertivo, né? E não é, cara, não é. Você vai fazer um negócio desse, o mercado vai estar lhe derrubando a hora toda. Ele deixa você ganhar uma vez, duas, quando lhe pega pelo pé. Então, é esse setup, ele é assertivo, eu já ganhei muito dinheiro com ele, muito mesmo, com esse setup, porém eu deixo essa ressalva. Eu só pratico ele quando a minha semana está muito boa e aquela operação pode me tirar, no máximo, sei lá, 2, 3 dias de trade, tá certo? Ou seja, eu vou praticar uma operação de scalp fora do pavão, tá certo? Fora do pavão, mas sabendo que eu posso devolver 2 ou 3 dias. Então, assim, ao longo do tempo eu vi que isso daí não é o que eu quero. Agora, olhando o gráfico, uma vez ou outra eu tenho que ser franco com você. Uma vez ou outra eu vejo tão claro que ele vai fazer o movimento que eu vou lá e arrisco. Mas eu não arrisco cego, não. Eu arrisco sabendo que eu posso devolver uma semana não, 2, 3, scalp seria 2, 3 dias de trade no máximo, tá certo? Fernandão, Fala. Pensando financeiramente, o cara tem que enfiar a mão mesmo, né? Porque fazendo as contas aqui, o cara ganha por cada contrato ganha R$10. Exato, é besteira. É besteira. Mão, né, pra ganhar. Hoje eu vou lhe dizer uma coisa, hoje eu fiz, eu acho que foi R$400, foi R$395, tá certo? Eu operei 5 contratos, não, eu operei 15 contratos, fiz R$400 e saí. Eu não sei nem quantos pontos isso dá, se alguém puder fazer as contas aí, mas só para você ver. Com certeza deu 150 pontos, alguma coisa desse tipo aí, tá certo? Mas eu estava respondendo os e-mails, preparando a aula, vendo as coisas, não estava preocupado. Não estava preocupado com a operação. Fiz no setup da distorção, com pavão, com tudo, parará, perari. Se eu fosse operar com mão pesada para fazer esse mesmo resultado, com 50 pontos, eu ia ficar tenso, nervoso na frente do computador. A longo prazo não é viável, entendeu? Então, eu só não queria deixar de mostrar o setup do scalp, porque eu prefiro que a pessoa, quando for fazer um scalp, que já não está se controlando e quer porque quer fazer uma operação, pelo menos faça ela de forma estruturada, sabendo o ponto de entrada e o ponto de stop. Tá certo? É nesse sentido. Mas a minha recomendação é que vocês foquem no setup da distorção. Esse você vai longe com ele. O scalp
uma ou outra vez pode lhe dar dinheiro, mas uma ou outra também vai lhe tirar. Então, aquela velha questão de 50% de acerto, 50% de erro, que eu sou extremamente crítico a isso. Eu não Fora gosto. que a vontade de não colocar stop no scalp também é enorme. Rapaz, normalmente as pessoas não fazem isso porque tem a ilusão de que o mercado está vendo a ordem dele e está indo ali só para tirar ele do jogo. Mas não é. Mercado, a não ser que você entre com mão de 500 contratos, 1.000 contratos, 2.000 contratos, que aí realmente chama a atenção, mas o mercado não vai voltar um movimento de 200, 300, 400 pontos para pegar uma ordem de 30, 40, 50 contratos. Se você olhar o book, para que isso aconteça, eles têm que consumir 2, 3, 5 mil contratos até chegar naquela ordenzinha. Então, a turma coloca realmente com medo é porque não entende o movimento, tá certo? Mas, enfim, é isso aí, tá certo?